Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. É o nosso encontro de toda quarta-feira, aqui na MEC-AM, às 9h10 da manhã. Parceria oficial da Rádio MEC-AM com o Observatório Nacional. O inverno vem aí, se bem que ele, de certa forma, se antecipou e chegou em pleno outono, pelo menos as características dele, né? Eu converso agora com Josina Nascimento, física e pesquisadora do Observatório Nacional. Josina, muito obrigado pela gentileza e bom dia. Bom dia, Marco Aurélio, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada também pela oportunidade de falar com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre essa curiosa situação, antes de falar do inverno, essa curiosa situação do outono, né? Porque nós tivemos um outono atípico. Primeiro, o período que foi de 20 de março a 20 de abril, o outono parecia verão. Depois, do final de abril ao finalzinho de maio, o outono pareceu outono. E eu acho que foi, em vez de 3 meses, acho que o outono só durou 1 mês, pelo menos na aparência. Do finzinho de maio para cá, o inverno chegou mais cedo. É isso, não? Isso é uma situação muito interessante, porque essas características de temperatura, como nós sentimos, ela depende da parte do ponto de vista astronômico, né, que é o fato do eixo de inclinação da Terra fazer com que em determinadas datas a radiação solar chegue de forma mais inclinada em alguns lugares e mais diretamente em outros, provocando inverno, verão, outono, primavera. Mas, para além disso, nós temos a chegada das frentes frias, as massas de ar polar chegando e um fenômeno muito importante, que aí não é astronômico, mas é meteorológico, que é o El Niño e La Niña. Então nós estávamos sob a influência do El Niño. E ele realmente transforma, né, pega todos os extremos, assim, a grosso modo, todos os extremos ficam muito evidentes. Então, um verão muito forte, muito quente, né, o mais forte das últimas décadas, e foi o que nós vivemos, e que se estendeu, né, fazendo centros de alta pressão, não permitindo que as frentes frias entrassem, ninguém aguentando mais, e agora nós temos, como você falou, né, essa antecipação do inverno, através de 4 massas polares muito fortes, chegando aí, em menos de 30 dias, nós tivemos esse fenômeno agora, no finalzinho do El Niño, a gente tem esse fenômeno que nos fez usar casaco que nós nunca tínhamos usado em determinadas regiões do Brasil, né? Realmente uma coisa incrível. Se a minha memória não está falhando, me recordo que em abril de 2014 tivemos um fenômeno semelhante, de muito frio em algumas regiões do país, de maneira antecipada. Agora, vamos falar um pouquinho sobre outros motivos. Você já apontou aqui alguns, né? Outros motivos que fazem com que as temperaturas, né, e o tempo não sejam assim tão rigorosos, né, não sejam assim tão demarcados como acontece, por exemplo, em países mais próximos do Polo Sul ou do Polo Norte. Quer dizer, por que a gente não tem tudo, né, direitinho, né? Direitinho eu vou colocar entre aspas, tá? Tudo como acontece, por exemplo, em alguns países da Europa, em que primavera tem cara de primavera, inverno tem cara de inverno, verão tem cara de verão e assim por diante. Bom, primeira coisa, deixar bem claro, né, o que faz essa questão das mudanças de estações, fazer com que em determinados locais do planeta Terra você tenha uma situação e em determinados locais tenha outra. É muito comum mesmo, nós estávamos conversando em visitas e escolas e tudo mais, as pessoas dizerem, é verão porque a Terra está mais próxima do Sol. Eu sempre pergunto, então é verão aqui e é verão no hemisfério norte também, né? A pessoa, não é. Então não é isso, né? As estações do ano, elas acontecem por conta da inclinação do eixo da Terra em relação à órbita que essa Terra faz em torno do Sol. Então, acontece que quando é verão aqui no hemisfério sul, nós temos os raios solares chegando diretamente para nós, né, incidindo perpendicularmente ao Trópico de Capricórnio, que fica bem aqui pertinho mesmo do Rio de Janeiro. E nessa época você tem inverno
no hemisfério norte. Acontece que, quando é verão aqui no hemisfério sul, nós também temos o fenômeno da Terra estar mais próxima do Sol mesmo, na sua órbita, como a órbita é elíptica, não é exatamente circular, mas também não é tão elíptica assim, a Terra está 3% mais próxima do Sol do que vai estar no nosso inverno. Então, também isso faz com que o nosso verão seja mais forte. E a outra questão são as várias latitudes, né? O Brasil, ele tem latitudes acima do Equador, né? Latitudes no Equador e latitudes muito abaixo do Equador. Nós temos uma extensão de latitudes muito grande, então nós temos muita diferença do clima, da temperatura no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e no Nordeste, no Amazonas, né? Nós temos locais que ficam no litoral e locais que não têm praia, que ficam muito no interior, né? A vastidão e longitude. Então nós temos uma diferença muito grande de climas no solo brasileiro, como se fossem vários países diferentes. Então essa coisa da astronomia ela é bem marcada, é bem prevista, nós sabemos quando o Sol vai estar nessa situação que determina o verão, o inverno, a primavera e o outono, mas aí nós temos as questões locais e temos essa questão mais climática, mais meteorológica, de um grande fenômeno como é o Ninho e Laninha, e os outros fenômenos mais de menor atividade, né, que é a chegada de frente fria, alta pressão polar, alta pressão que não permite que essa frente fria entre, então às vezes está chovendo e está frio em São Paulo e aqui não está muito sol. Então são muitos fenômenos realmente que vão determinar o clima e a temperatura. E é muito interessante estudar isso. É claro que é interessante. O inverno vem aí. Ele começa em que horário do próximo dia 20, da próxima segunda-feira? Dia 20 de junho é a entrada, né, do inverno, começando às 19 horas e 34 minutos, horário de Brasília, né? E ele vai permanecer até a entrada do equinócio de primavera, que é dia 22 de setembro. E aí é bem interessante também essa característica, porque o momento que determina a entrada do inverno, ele é assim, o auge, né? A gente vai observando que as noites vão ficando maiores, no dia da entrada do inverno é a maior noite do ano, e depois ela começa a diminuir. A maior noite do ano será a virada de 21 para 22 de 20 para 21. De 20 para 21. A grosso modo, a gente tem as maiores noites do ano nessa, dia 18, 19, 20, 21, 22, não é exatamente só naquele dia. A gente, como isso é um processo que vai acontecendo, as noites vão ficando cada vez maiores, o ápice dela é um dia antes, um dia depois, porque isso varia em minuto, né? A gente observa essa tempressão de minuto. Então a gente vai observar a noite do mesmo comprimento, no dia 20, no dia 19, no dia 21, e depois ela começa a diminuir. E até que no equinócio da primavera nós temos noite o mesmo tamanho do dia. E depois os dias começam a ficar maiores para ficar o maior dia do ano na entrada do verão. Em condições normais, e aí a trocadilho de tempo e temperatura, como se diz popular, qual tende a ser, claro que sem levar em conta os desvios provocados por situações como essas, de El Niño, massa de ar polar e tal, mas qual tende a ser no inverno, ou quais tendem a ser as semanas mais frias? Logo as iniciais? Não, exatamente. As semanas mais frias, por conta dessa questão da inclinação dos raios solares, que já não estão incidindo tão diretamente sobre nós, no hemisfério sul, quando é época de inverno, e se for verão, inverno no hemisfério norte é a mesma coisa, por conta dessa questão solar, nós temos que a época mais fria é essa que antecede um pouco o início do inverno e que é a seguinte ao início do inverno. Então, antes e depois, porque do ponto de vista da configuração da Terra e o Sol, esses raios estão muito inclinados já antes do inverno chegar, antes dessa data marcada. E depois continuam também muito inclinados, e depois eles já não vão estar mais tão inclinados assim. Começam a seguir por mais diretamente, incidindo mais diretamente. Então, o que eu quero dizer é que
Por exemplo, se uma outra coisa que se podia ter feito, ao invés de convencionar que o dia do início do inverno é quando chega a noite maior, podia ter se determinado antes. Olha, o inverno vai ser maio, junho e julho. Pronto. Essa determinação dessa data é que às vezes também a gente acha engraçado. A gente acha que quando começa o inverno, aí vai ficar mais frio ainda. E do ponto de vista astronômico, não. Nós chegamos num máximo de uma situação e depois vamos começar a diminuir de novo. Se a gente for pensar no tamanho das noites, né? Essa noite foi aumentando, até que no início do inverno ela é a máxima. Depois ela já vem diminuindo. Então, a mesma situação que eu teria 10 dias antes do inverno, do ponto de vista astronômico, é a mesma situação que eu teria 10 dias depois, entendeu? Bom, só não espalha não, mas olha, eu adoro o inverno. Eu sei que isso é uma coisa, é algo muito pouco comum para nós cariocas, mas eu adoro e acho que é um período em que o céu do Rio de Janeiro fica lindo, fica com uma coloração. Aliás, por quê? Qual o fenômeno físico que explica? Que ele ganha uma coloração azulada, puxando um pouquinho para o roxo, né? Lindo, fica uma coisa. O céu do Rio de Janeiro fica lindíssimo no inverno. Por quê? Eu acho que de uma forma geral, porque o que acontece no verão, você tem muita evaporação de água. Então é muito comum a gente ter aquela chuva de final de dia no verão, né? E aí fica o céu muito fechado e o céu fica tudo muito úmido, o ar fica úmido. E no inverno você já não tem tanta chuva, né? Quando o tempo está bom, quando não tem entradas frias, quando está aquela chuvinha fininha, quando fica azul mesmo, fica uma coisa maravilhosa, como está acontecendo nesses últimos dias, porque o ar está mais seco. E aí realmente não existe tanto vapor d'água. Eu recomendo, atenção, principalmente para quem mora no Rio há pouco tempo. Está aqui Simone Magalhães, que é de Brasília. Simone, meu conselho, caminhada, dia que tiver aquele solzinho sem nuvem e friozinho, caminhar na orla do Rio de Janeiro, com aquele céu, com a coloração que tem no inverno, e o sol, sem ser aquele sol agressivo, sem ser aquele raio solar agressivo, é aquele solzinho que dá aquela aquecida. Eu acho isso tudo de bom. Tem gente que não gosta, prefere suar, prefere o suor do verão. Eu acho que atualmente, como os 2 últimos verões foram muito quentes por conta do El Niño, todo carioca, por mais que goste do calor, está curtindo esse friozinho. Por conta desses verões foram realmente muito quentes. E o que você está falando do céu muito azul, você falou do dia, do solzinho, e eu vou aproveitar o gancho para falar da noite. Quando a gente olha para o céu à noite, nessa época de ar mais seco, a gente vê, tem mais facilidade de ver as estrelas, e nós estamos aí com 4 planetas que podem ser vistos muito facilmente, né? Que é Júpiter, que está bem forte mesmo, Marte, que está bem vermelhão, e bem assim, no início da noite já estão bem altos, dá para ver. Vênus, que está logo depois que o Sol se põe, e Saturno, eu já falei, né? Saturno está um pouco abaixo um pouco mais ao sul de Marte, então é um pouco mais difícil de ver, mas Marte e Júpiter estão bem claramente no céu. E com o céu, o ar mais seco, o céu também fica mais gostoso de observar, né? Fica muito bonito também. Atenção, ouvintes, vocês agora acabaram de ter mais uma prestação de serviços dessa parceria do Observatório Nacional com a Rádio MEC-AM. Qual é? Quando você usar a expressão nós vamos entrar numa fria, agora você vai rever seu conceito. Porque Josina acaba de nos passar, pesquisadora, física, do Observatório Nacional, muitos motivos para amar o inverno que vem aí. Entre eles, porque o céu do jeito que está, sem tanto vapor, né, mais limpinho, nos permite, né, entre todas as vantagens, nós temos essa permissão, essa possibilidade de enxergar estrelas e planetas. Josina, muito obrigado, um grande abraço, muito obrigado por essa forma gostosa de explicar os assuntos que são científicos, mas com uma linguagem, né, com analogias, com parábolas, com uma linguagem fácil de entender para os nossos ouvintes. É uma prestação de serviço da maior importância que vocês fazem aqui nessa nossa parceria com o Observatório Nacional, tá bom? Tá bom, Marco Aurélio, eu agradeço, é um grande prazer participar desse programa e falar um pouquinho de astronomia para todos os ouvintes, é um grande prazer. A honra é nossa. Nós conversamos ao vivo, gente, com Josina Nascimento, física e pesquisadora do Observatório Nacional, que é parceira da Rádio MEC-AM aqui no quadro, que diz para vocês, fenômeno é natural. Ciência no rádio.
Fenômenos no ar.